Vamos para Leandro Cauã negociado com o Retrô. Clauber. Foi informação, foi tu que trouxe, Atio? Não foi nem a 45, né, que trouxe... Não, mas acho que tu já tinha comentado até um pouco antes também, de que havia a possibilidade dele ir pro Retrô. Foi concretizado a saída dele. O Náutico fica com 30%, e a informação que eu tive é que ele assinou por 3 anos com o Retrô, já saiu no bid, já a rescisão. Como o Retrô tá na Série D, né, ele pode... Não tem janela para a Série D, então ele vai... Já fica... já pode ficar à disposição aí. E é uma saída que algumas pessoas até me questionaram, inclusive o próprio empresário do jogador mandou mensagem perguntando, porque eu coloquei no Twitter assim, dizendo que ele tem uma relação desgastada com o clube. E, velho, ele tem relação desgastada, não adianta dizer que não tem. Foi um jogador que foi pro Palmeiras sem o clube saber, com o Internacional foi toda aquela novela para renovar, para ele ir pro Internacional, ele foi, enfim, e acabou que voltou, né, depois do empréstimo, enfim, não teve muito êxito lá, porque o Inter teria que comprar, e agora o contrato dele acabava em janeiro. O Náutico estava naquela de se coloca ele para jogar, ele podia se destacar, e aí ele não iria renovar, com essa relação de gastado não iria renovar, mas então o Náutico preferiu segurar aí 30% da porcentagem dele liberado. Eu acho, tecnicamente, eu acho que ele poderia ajudar, tá? Eu ainda acho que ele é um jogador de potencial. Inclusive, coloquei isso no Twitter também. Acho que é um jogador de potencial. Beleza, não teve grande destaque no Inter, no Palmeiras bateu e voltou, mas eu acho que, pelo pouco que ele mostrou no profissional, no Náutico, ele poderia ter tido mais oportunidades. Mas tem certas coisas que acontecem no Náutico que a gente não consegue entender, né? Coisa de comportamento, acredito eu, porque de bola jogada, quando ele jogou, ele teve um rendimento aceitável, inclusive fez gol, né, na Copa do Nordeste, se eu não me engano. Mas não teve muitas oportunidades. Acho que também pesou muito essa questão dessa ansiedade dele de querer sair, essas tentativas dele do empresário de querer sair. Então, isso influencia na maneira como o clube enxerga ele. Então, acho que no final é bom para todo mundo. Se ele se destacar no Retrô, for vendido, o Náutico tem direito a 30% aí. Eu já falei sobre isso, só vou voltar a repetir, na verdade. Eu lamento muito tudo que aconteceu com o Leandro Cauã, e aqui eu não estou nem dizendo que o culpado é o jogador, é o empresário, é o clube. Eu acho que cada um tem sua parcela, mas eu lamento porque o jogador não foi desenvolvido da maneira correta, tá? E a minha lamentação é mais nesse sentido mesmo, não é nem dizer assim, hoje a gente perdeu o jogador. Ele poderia estar jogando na Série B. Poderia. Mas eu lamento não é por isso. É porque, na verdade, já deveria ter trabalhado melhor ele nos últimos 2 anos. Porque desenvolvimento é muito importante, gente. Não é você pegar a qualquer momento e botar o jogador para jogar, não. Você tem que saber desenvolvendo ele. O Náutico trabalha muito mal isso, né? Isso. Historicamente. Exato. Até com jogador que não vingou, eu sempre utilizo o exemplo de Carpina. Carpina não teve um desenvolvimento correto. O Náutico não conseguiu aproveitar aquele momento de Carpina que ele fez 5 gols no começo da temporada, porra. Meu irmão, 5 gols é muita coisa, pô. Parece que a turma ficava procurando os defeitos de Carpina para poder justificar, olha, fez esses 5 aí, mas foi tudo na sorte, não sei. Parece que a turma... E outra, tem uma coisa no Náutico, Cláudio, acho que tu já comentaste sobre isso, que parece que existe uma má vontade, que quando chega um treinador novo, parece que as informações que passam para um treinador novo sobre os jogadores que tem algum destaque da base sempre são as mais negativas possíveis. Porque o treinador ele sempre tem uma má vontade com o jogador e você pensa, peraí, mas o treinador chegou agora, por que ele tem essa má vontade? Só pode ser de alguém passando para ele. Eu achei muito estranho, e eu falei sobre isso, quando aqui na entrevista com o Hélio dos Anjos, eu perguntei sobre o Leandro Cauã, e ele tratou assim como se... Ele falou as seguintes palavras, não me foi repassado esse jogador. Não trabalho com essa opção. Exatamente. Ele já disse que não tinha conhecimento nem nada. Exatamente. E veja, deu 15 dias depois, ou um mês mais ou menos, o jogador veio do Inter para cá. Aí alguém perguntou, olha, será que agora vai ser usado? Eu já fui dizendo, eu acho que não. Porque veja a declaração que Hélio dos Anjos deu.
É óbvio que é dos Anjos ou Já alguém... sabia que ele ia voltar, né, Atos? Porque tipo, Já o Inter não deu sabia. nenhuma sinalização que ia comprar. Então sabia. Já sabia, só que além do saber que ia voltar e saber da existência do jogador, algo a mais foi passado para ele. Que ali foi tomada a decisão de não trabalhar com o jogador. Porque a gente não pode dizer que, não, é porque ele não quer trabalhar com o jogador da base. Ele colocou Rosa para jogar, que era a única opção de centroavante na base. Só que a gente acredita que Leandro Cauã teria muito mais capacidade de receber essa oportunidade do que Rosa, pô. Talvez daqui a uns anos a gente olhe para Rosa e diga que Rosa foi melhor trabalhado. Pode ser. Eu não estou aqui dizendo que a Rosa não deveria receber oportunidade. Não é isso. Talvez receber mais oportunidade do Campeonato Pernambucano, tá? Tava no Sub-17 ano passado, né, pô? É um porque Série B fica muito pesado para ele. É difícil você puxar um jogador, colocar na Série B com Sub-17 e achar que ele vai render. Ele fez até gol no profissional, mas eu acho as participações dele tímida, o que é normal para um jogador tão jovem. Leandro Cauã acho que já teria mais corpo para poder participar. A impressão que eu tenho é que eu vou especular, tá, gente? Vou especular. A impressão que eu tenho é que agora, por exemplo, por que o Náutico não utilizou o jogador agora? Ele tem contrato acabando em janeiro do ano que vem. Significa que daqui a... Se você botar 6 meses, dá o quê? Dá julho, né? Em julho, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro time. Aí o Náutico pensa, peraí, a gente tá em abril. Abril, maio, junho. Tem 3 meses só de contrato. Ou pelo menos 3 meses até ele poder assinar um pré-contrato com outro time. Se ele se destaca de alguma forma, porque ele não vai se destacar no primeiro jogo, né? Ele vai jogar alguns jogos para, caso aconteça um destaque, então a gente já está percorrendo mais 1 mês e meio aí ia estar numa situação de que, olha, só resta mais 1 mês ou 1 mês e meio para ele poder assinar pré-contrato, ele já é algum destaque e o empresário junto com o jogador não tem mais interesse em renovar com o Náutico. Eu fico com a impressão de ser isso. Tá? Para o Náutico chegar ao ponto de preferir se desfazer do contrato do jogador, tá? Do que dar essa oportunidade. Mas, enfim, eu lamento mais do que a saída dele hoje, eu lamento ele não ter sido desenvolvido da maneira correta. Isso é um ponto sobre LK. Agora, assim, a bola tá com ele, né? Porque a gente não tem todas as informações sobre o que é que aconteceu para essa rescisão, né? Tem o lado do empresário, tem o lado do clube, os dois, um atacando o outro, obviamente, mas agora ele vai para um clube, vai jogar na divisão abaixo, né? uma Série D, uma estrutura excelente do Retrô, em casa, tá perto de casa, perto da família, então não vai ter desculpa. Se ele for para estourar mesmo, tudo vai ser dado a ele agora. Agora ele tem que mostrar. E aí ele tem que calar a boca de quem pode ter sabotado, entre aspas, ele no Náutico, se é que houve isso. Então, não tem desculpa para ele agora. Toda a estrutura ele vai ter, aí ele chegar, não vai ter informações de, disseram isso e aquilo. Pelo contrário, o empresário dele, inclusive, tem uma boa relação com o pessoal do Retrô. Então, assim, tem a faca e o queijo da mão para ele. Se ele tem potencial agora, mesmo, que ele até demonstrou no Náutico, como eu disse, no Náutico ele demonstrou esse potencial, ele tem que comprovar agora pelo Retrô. Agora, Cláudio, eu te faço uma pergunta. O gosto de guarda-chuva vai ficar na boca do torcedor. E aí, vai torcer pelo quê? Para ele não render e o Náutico não ganhar nada e mostrar que, na verdade, o jogador era fraco e a decisão foi correta, digamos assim? Ou vai torcer para ele meter uns 12 gols na Série D, ser vendido, o Náutico ganhar uma porcentagem, mas ninguém vai olhar para a porcentagem que o Náutico vai ganhar, mas vai dizer que o jogador era todo nosso e agora não é mais. Perdemos uma grande venda. E aí? Eu vou torcer para ele arrebentar. Assim, torcer por ele para. Mas é óbvio que. Vamos lá. Leandro Cauã faz 12 gols na Série D e é vendido por 10 milhões de reais para fora do país. A predominância vai ser de crítica. Vai, com certeza. Com certeza. E vão dizer que não valorizar. E veja, eu acho que a crítica é justa, tá? Aí a crítica é justa. Até que alguém publicamente fala os motivos porque ele foi embora, a crítica é justa. Pô, porque se o cara estourou no Retrô e não estourou aqui, tem que ser explicado. Por quê? Aí é um risco de quem assinou que tá correndo.
de quem assinou, de quem não deu oportunidade. E aí vai para Hélio, para Marquinhos Santos, para todos os outros treinadores que passaram aqui nos últimos anos e que não deram tantas oportunidades a ele. Outras diretorias até, né? Porque, veja, Leandro Cauã tá aqui desde quando? Desde... Acho que uma coisa... Alguém mandou um comentário aqui, Clauber. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi no sentido do seguinte: por que emprestar para... Emprestar não, né? Por que jogar a Série D se ele poderia ser utilizado aqui na Série B? Tem a questão do contrato, mas o que pode estar pesando aí, de novo, estou especulando, tá? O que pode estar pesando, que tenha pesado é o seguinte: além da vontade do atleta de querer renovar ou não, a questão de que talvez tenha chegado a um limite do clube, né? Os valores. Porque Leandro Cauã já sofreu 2 renovações. E cada renovação existe um avanço salarial. Então, um jogador que não joga. Você fica imaginando quanto é que está hoje o salário de Leandro Cauã? É um salário que vai ser considerado caro, porque o jogador não joga. Vamos chutar aqui? Vamos chutar? Eu vou chutar 14 mil reais. Se ele senta para conversar com o Náutico, ele pede 30. Talvez até mais para poder chegar no 30. E aí? Vale a pena renovar um cara pagando 30 mil de salário, que já é praticamente um salário de alguém que compõe a Série B, né? Compõe o elenco de Série B. Vale a pena renovar por 30 mil para um jogador que ainda não teve carreira profissional? E assinar por 3 anos? Pode acontecer o que aconteceu com o Jefferson, né? Apesar de Jefferson, diferentemente do Leandro Cauã, já tinha sido campeão pelo Náutico já. Jefferson, ele... O Náutico fez um contrato muito ruim, sabe com quem? Com o Jefferson Nem, que a gente tava falando na live. Que ele fez uma boa Série B, 2016, e o Náutico fez um contrato assim de 30 mil, isso, veja, quase 10 anos atrás. E o Náutico depois não conseguiu se livrar. Foi rebaixado e se complicou. Foi um contrato muito ruim que o Náutico fez com o Jefferson Nem. Exatamente. Esses contratos assim, de jogadores que ainda não demoram. Porque, veja só, uma coisa é Leandro Cauã pra gente como promessa. Mas Leandro Cauã interessa para o CSA? Para o Náutico desovar ele lá em algum momento, fazer um empréstimo? Talvez não. Talvez você precisa pegar um momento de um clube, às vezes um momento numa baixa, ter um bom papo ali com o executivo que está naquele clube para poder conseguir um encaixe. Como o Náutico, querendo ou não, conseguiu com o Caion e com o Talicinho. Então é complicado você assumir um contrato de jogador. Você tem que tomar uma decisão. O jogador, ele vai lhe trazer frutos, ele vai render. Vale a pena você se expor a um contrato de 30 mil por 3 anos? Ele vai te dar esse retorno? Essa decisão o Náutico tomou. Que não. Se você tiver de julgar, vai ter que julgar agora. Você pode. A crítica vai no não desenvolvimento. Mas dado o passo que estava hoje, era ou assina por 3 anos, dando um salário grandinho, para um jogador que nunca teve uma regularidade no profissional, ou liberar e ficar com 30%. E aí, você tomava qual decisão? Eu não sei, eu estou botando essa questão aqui, mas de supetão aqui eu não sei. Sabe? E olha que eu gosto do jogador, viu? Eu gosto do jogador. Por isso que eu prefiro ficar com a lamentação do não desenvolvimento dele. Eu acho que aí foi muito mais grave do que a decisão tomada agora. Só para fazer um contraponto, até para poder ajudar a gente a refletir mais sobre isso, fazer uma espécie de meia-culpa também sobre a visão que a gente tem de jogadores da base. Aquele time que foi campeão da Copa do Nordeste, vários jogadores ali, a gente questionou por muito tempo a saída de Alisson Bahia. O Alisson Bahia não foi para lugar nenhum. Em algum momento, quem estava ali dentro tomou a decisão de que o artilheiro da Copa do Nordeste Sub-20, a gente não vai ficar com ele. Ele não vai render. E sempre que a gente vê um jogador saindo da base, a gente tem uma reação negativa. E às vezes não é para ter sempre uma reação negativa. Você tem que saber o momento de largar o osso. Porque o mais comum, na verdade, é de jogador da base que não vinga. E cá entre nós, o Náutico não tem histórico
na verdade, isso é um efeito colateral de uma base frágil do Náutico, tá? Como no sentido de revelar jogadores. A gente não tem caso de jogadores que o Náutico não dá oportunidade e depois vinga. Qual é o caso que a gente tem nesse sentido? Um jogador que fez a base todinha no Náutico, por qualquer motivo que seja, o Náutico não ficou com o jogador. Ele não chegou a estrear no profissional, mas depois de 3 anos ele estourou em algum lugar. Qual o caso que aconteceu? Eu não lembro de nenhum. Vocês lembram? Não. Até aqueles casos que o Náutico perde, sei lá, sub-17, porque o Náutico não tinha Exato, o Carlisson. O Carlisson Carlisson. virou alguma coisa? O Carlisson não virou nada. Vamos lá, outro. O próprio... Marcos Vinícius ainda fez uma graça, né? Não. Marcos de Vinícius é diferente. O Náutico não perdeu o Marcos Vinícius. Eu tô falando perdendo, Renato. Tipo... Felipe Gabriel. Não, Felipe Gabriel jogou no profissional do Náutico, Renato. Não é o caso. Eu vou dar um caso para você entender. O caso do Suassuna. Ali o Náutico perdeu. O Náutico perdeu o jogador. Num primeiro momento ele foi pro Cruzeiro com um contrato, mas depois ele saiu do Cruzeiro, ele foi para um time. Qual foi o time? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. O Náutico já não tinha mais nada. Foi até uma sacanagemzinha ali que fizeram com o Náutico. Mas enfim, agora ele tá no Bahia, inclusive tá até razoavelmente bem, né? Tá jogando 4 jogos profissional. Isso, o Brasileiro Sub-20 é um dos artilheiros. Fica no banco de vez em quando no Campeonato Brasileiro. Exatamente, veja. Eu tô falando casos como o de Suassuna. Até agora, o Suassuna ainda não dá para dizer que vingou, não. Pelo contrário, apesar dele estar nesse presente momento tendo um vislumbrezinho ainda na base do Bahia, mas ele é um jogador que já arrumou muito novo ainda, né? 19 anos ainda. Veja, é diferente de Carlos. Carlson já tá com 22. E Carlson saiu do Inter, foi pro Alverca de Portugal, CRB, base CRB, aí agora tá Cariri, Bom Jesus, Prudentópolis, aí já pra voltar uma retomada. Acabou-se. Aí acabou-se. Então, perceba que esses jogadores, o Anderson tá falando aqui, Vitor Ferraz, peraí, Anderson, aqui é do tempo do Ronca, pô. Eu tô falando minimamente uma base que dá para dizer que recente, pô. Recente, eu tô falando de conte de pelo menos 2018 para cá. Porra, o cara foi 30 anos no passado, pô. Acho que nem existia CT direito ainda. Então, o Náutico, esse sintoma de não ter jogadores, eu não tô falando explodir assim para render dinheiro não, tá? De ter uma regularidade. Como o Jefferson Nem, por exemplo. Só que Jefferson Nem, o Náutico fez o contrato, como o Cláudio mesmo disse. O Náutico chegou a testar Jefferson Nem. Eu tô falando assim, porra, não tem um jogador que pisa na base do Náutico, sai e a gente vê jogando uma Série A ou relevante ou com algum valor de mercado. Isso é um sintoma da nossa base que não tá conseguindo revelar jogadores. Enquanto o rival toda hora tem 3, 4, 5, 6 jogadores prontos para pegar 4, 5 jogos de profissional e já valer muito dinheiro. Eu acho que a preparação pesa muito nisso, claro, obviamente. A preparação do esporte, de estrutura, é muito melhor do que a do Náutico. Mas se o Náutico insistisse um pouquinho mais, e aí o Alisson Bahia, né, que tu falou, nem sei se poderia vingar ou não, o próprio Carpino ou outros, se talvez tivesse mais oportunidades, talvez conseguisse estourar. Porque é foda também, às vezes o cara sai da base do Náutico, vai para 13, aí não consegue. Aí ali no clube, talvez ele tivesse mais oportunidades. Mas aí talvez seja o debate, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. Qual o problema maior? É o jogador que não consegue ou o clube que não dá oportunidade? Aí é um debate que é difícil saber qual o lado correto. A Adriana falou aqui, ó, Cocão no Vasco, também foi o... Não, mas as pessoas não entenderam. As pessoas não entenderam o teu vendeu ponto. O Cocão, gente. É feito o Eric. Eric, porra, tá jogando Série A. Não é esse o ponto de Atos, não, galera. Não é esse. Eric, o Náutico vendeu. Tiaguinho, o Náutico vendeu e tá jogando ali no nível de Série B. Não é esse o ponto que Atos tá falando. É tipo, o Náutico perdeu um jogador da base e que... Qual foi o jogador que o Náutico perdeu da base e estourou? Não teve. Porque 99% dos jogadores, eles não ficam, pô. Eles não ficam. Veja, todo ano você vai ver 20 e poucos jogadores ali na base, aí depois muda o ano, a maioria sai. O Náutico tomou a decisão de que não quis ficar, o cara não tinha nenhuma condição mesmo, foi embora. Mas não aparece casos de que, perdemos o jogador e o jogador
o jogador explodiu, o jogador estourou. Não, eu acho que isso é um sintoma ruim. Ia ter uma sensação chata se isso acontecesse, de dizer, pô, perdemos. Mas, ao mesmo tempo, é um efeito colateral negativo. De jogadores que aparecem por aqui e, na verdade, eles não vão para lugar nenhum. Por exemplo, a gente pode citar aqui Caio Jorge no Sport. Ah, mas Caio Jorge foi futsal do Náutico. Porra, futsal esqueça, pelo amor de Deus. Não. Mas Caio Jorge foi base do Sport e depois explodiu. Pronto. Esse seria um caso de dizer. Em algum momento, o Sport vacilou e perdeu o jogador. E o jogador explodiu. Perceba como até o efeito colateral do Sport é positivo. O Sport consegue fazer vendas e até jogadores que o Sport não conseguiu transicionar ele para o profissional, eles saem em algum momento da base e explodem. É isso. Reinaldo Lira falou, não se enquadra no que eu tô falando, ele tá falando de Juba, apesar do fato do Sport não ter conseguido fazer a venda final para Juba, mas, porra, Juba foi relevante no profissional do Sport, né? Ele entregou. Foi campeão, pô. Sabe quem um exemplo no Santa? Otávio, meia, que saiu do Sub-17 Sub-17 do Santa pro Inter, sei lá, uns 15 anos atrás, foi internacional, Porto, jogou muito tempo no Porto. Léo Gaúcho, pô. Léo Gaúcho é um exemplo clássico do que eu tô falando. Veja, até o Santa consegue, pô. Tem jogador que sai da base do Santa, o Santa não aproveita, mas ele explode em algum momento. Léo Gaúcho era a base do Santa. E foi na base agora, né? Da pior fase agora. do Foi vendido. Foi vendido do Operário. Pronto. O caso de Léo Gaúcho é o exemplo que eu tô querendo dar. O fato do Náutico não ter uns Léo Gaúcho aparecendo de vez em quando. Ah, perdi o jogador. Aí foi um Operário da vida e conseguiu vender ele por um dinheirinho. Isso não tá aparecendo no Náutico. Isso é um sinal muito preocupante. E a torcida também, né? Quando lança, aí a torcida também não tem muita paciência. Enfim, é um ciclo. Mas eu acho que o efeito torcida aí... Você tá indo na última ponta não, lá... Sim, porque é a mesma coisa. Inclusive, eu acho que o Náutico dá poucas oportunidades. Mas quando dá, a torcida também queima. Samuel aqui, velho, passou 3 meses defendendo o Samuel. Quando o Samuel saiu do time, a torcida surtou. Obviamente que foi porque a entrada deu Auremi, né? Mas a chuva de crítica que o Samuel tomava aqui era absurda. O Gol tá perguntando se isso é um problema de estrutura ou de pessoal, equipe técnica da base. É as duas coisas, Gol. Com certeza as duas coisas. Na verdade, tem uma coisa antes disso que eu fico puto porque eu vejo o Náutico não tomando uma decisão nesse sentido, ou pelo menos a cada ano parece que muda, de é você entender o conceito. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem base para quê? O nosso objetivo é colocar jogador no mercado. Nosso objetivo é só fazer que o jogador entre no profissional. A gente quer colocar o fundo de elenco todo de jogador da base para poder desafogar um pouco a folha. O Náutico não tem objetivos. E eu acho que um caminho da forma que está estruturada a base no Brasil, a não ser que mude, mas do jeito que está hoje, eu já disse isso. Todo mundo é base do Palmeiras, tá? O CT do Náutico é como se pertencesse ao Palmeiras, pô. É como se a gente fosse uma filial do Palmeiras. A base de todos os clubes do Brasil é do Palmeiras. Porque na hora que o Palmeiras quer, ele chega no jogador de 17 anos aqui e tira 16 de 15 anos e o clube não pode fazer nada. Eu acho que uma coisa que o Náutico poderia ir no caminho, e o Náutico parece que tem vergonha de fazer isso, é sair municiando os times grandes no Brasil, grandes do eixo, com os jogadores da base do Náutico. O Náutico não quer fazer isso. O Náutico tem vergonha de fazer, que é o que o Retrô faz. O Retrô hoje já deve ter entre 150 e 200 jogadores nas principais bases do Brasil. No Palmeiras, a última vez que eu conversei com o Gustavo Jordão, parece que tinha de 10 a 15 atletas. Uma hora, um cara desse vai explodir. Como aconteceu com o cara do Guarani. E o Guarani pegou um bolo de 25 milhões. Uma hora vai acontecer isso com o jogador do Retrô. E eu acho que o Náutico... Veja, o Náutico não revela ninguém, porque o caso de Cocão, gente... Cocão não fez base no Náutico, tá? Cocão vem do Águia de Marabá.
Aí ele passou pelo projeto de Vitor Ferraz, uma coisa assim. Aí ele vem pro Náutico ali. Ele veio pro profissional. Mas como ele tem idade de base, aí teve um momento que ele desceu. Inclusive desceu, eu lembro disso com muita má vontade, tá? Muita má vontade. E aí, tirando o caso de Cocão, qual foi a última venda do Náutico? Nem joga, né? Não tem nem como. Teve Dudu agora que foi. Muito pouco. É. Mas Dudu já é no sentido de alimentar a base dos principais times. E colocar no mercado. Só que não pode fazer isso só com Dudu. Você tem que tomar a decisão. Eu vou fazer isso com vários jogadores. E colocar no mercado vários jogadores. Pega, sei lá, o ponta, como é o nome do menino do Lucaian, né? Bota no São Paulo, na base, empresta. É isso. Aí vai deixando porcentagem para ver se consegue vender, estourar algum jogador. Cadê? O Globo até perguntou aqui se tem projeto de continuidade ou se muda a gestão e troca tudo. Globo, às vezes não tem nem na troca de gestão, às vezes na mesma gestão. Veja, técnico de sub-20, o Náutico nos últimos 10 anos deve ter tido mais de 10, tranquilamente. Na gestão de Ed, de Diógenes, de Becker, muda muito. Veja, técnico do sub-20, então é difícil. Agora, eu tive até uma informação boa essa semana, lá no grupo fórum, eu não sei se foi Vinícius Lira ou foi Vinícius Dutra, nunca lembro agora, que ele foi ver um jogo do sub-17 do Náutico, e ele disse, porra, o Náutico, o sub-17, eu acho que foi o sub-17, joga igual o profissional. Isso é bom. Por quê? É linha alta e tal. Porque, ao menos, há uma... Hoje, pode ser que seja por linhas tortas, porque seja por causa de Hélio, há uma linha, e Hélio gosta de acompanhar o jogo da base, né? Hélio, o Edson Miolo, do sub-20, do sub-17, eu não lembro agora que é um treinador, coloca o time para jogar da mesma forma. Porque aí você vai trabalhando o atacante que o Náutico vai formar, daqui a 2, 3 anos, ele sabe que o Náutico joga marcando pressão. Então, isso é importante. O lateral, a forma que joga, o volante, não é para ser um primeiro volante, tem que ser um volante que saiba sair para o jogo, enfim, que saiba subir linha, que saiba jogar uma marcação mais alta. Então, deveria ser assim sempre, mas nem sempre era. E espero que seja independentemente de Hélio. Se Hélio sair amanhã, que continue esse trabalho na base. E uma coisa, Cláudio, também que é algo que a gente pode comentar é o seguinte: para você conseguir segurar um jogador, você precisa investir nele. E não é pouco dinheiro. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo que acabaram de citar aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. O Maio colocou aqui, ó. Tu acha que Wanderson do Sub-17 é um bom jogador? Primeiro, eu nunca vi Wanderson jogar, tá? Então, não tem como eu dizer se ele é bom, se ele é ruim. O que eu posso dizer é o seguinte: as impressões de quem vê ele jogar são de um jogador completamente diferenciado, tá? O que acontece? Esse jogador, quando ele apareceu, ele não tinha nem idade para poder receber um contrato profissional. E o Náutico, ele fica muito vulnerável em situações como essa. Irmão, se o pai do jogador, junto com o jogador, diz, foda-se o Náutico, eu vou tirar ele daqui, eu vou botar ele em qualquer lugar que queira. Tira, velho. Tira. É muito fácil tirar. Agora, o que eu fiquei sabendo, tá, é que agora, não sei se é abril ou maio, ele vai completar a idade e o Náutico já fez por onde, já se planejou para poder dar um contrato bom para ele, tá? Já acertou com o pai dele, acertou com o empresário, já acertou com o jogador, tá só esperando chegar o momento para poder fazer esse contrato, para poder proteger o jogador e aí o jogador se desenvolver na base. Pode ser que Wanderson seja um... Pode ser não. Com a saída de Dudu, eu garanto que Wanderson é a principal promessa do Náutico da base. Isso tudo sem ver jogar, tá? Eu não tive a oportunidade de ver jogar. Eu acho que muito difícil algum torcedor tenha tido. Mas quem tá lá dentro e acompanha o jogador, trata ele como a principal revelação do Náutico, a principal joia, né? A ser lapidada. E ele vai passar agora, talvez mês que vem, até o mês que vem, por esse passo, né? Que é importantíssimo de fazer um bom primeiro contrato com ele e dar uma tranquilidade ali para poder desenvolver o jogador.